E aí, Caio? E aí, Braulio? Rodrigo de Paula, de Campinas, São Paulo. Me diga uma coisa, Caio. O homem nasce bom e é corrompido pela sociedade, ou o homem é o lobo do homem? Abraço. Um abraço, meu amigo querido. Obrigado pela pergunta. O homem não nasce bom e nem nasce completamente mal. O homem nasce pecador, mas no nível de pecado que Jesus elogiou. Entenda isso. Num nível de pecado que Jesus chamou de aceitável. Porque Jesus disse: convertam-se como as crianças. Jesus disse que dos pequeninos é o reino dos céus, naturalmente. Jesus disse que os recíprocos, os anjos dos pequeninos, esses recíprocos de natureza praticamente quântica, dos pequeninos, diante de Deus e diante dos anjos, são objeto de uma intercessão contínua. Ele está falando prioritariamente das crianças, e quando não está falando de crianças, quando se refere aos pequeninos, ele está falando daquelas pessoas humildes e simples como crianças. Crianças naturais, não crianças mimadas pela artificialidade desses dias. Ele diz: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E ele repete várias vezes: em verdade eu vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Então, conquanto a Escritura toda diga que até no coração da criança habita a malícia, como no livro de Provérbios, diz que a gente conhece a malícia mesmo na vida de um pequenino infantil. No entanto, ainda é uma natureza acolhível, que Jesus diz: quem dera os humanos adultos tivessem o grau de pecaminosidade pura dos infantes, das crianças, que não fizeram ainda as elaborações da maldade. As elaborações da maldade é que são construções de natureza cultural. Como já existe um pressuposto, uma semente, como já existe uma pequena tendência plantada no coração humano, como diz o livro de Eclesiastes, Deus criou o homem bom, mas ele se meteu em muitas astúcias. Como já existe a propensão à astúcia no nosso coração, Deus criou o homem perfeito. Ele está se referindo ao homem original. Não à criança, mas ao homem original. Ao Adão arquetípico. Mas o homem se meteu em muitas astúcias. Ele também está nos ensinando, e o livro de Provérbios, por exemplo, é lotado disso, de que a criança não é boa, absolutamente, mas ela é naturalmente inclinada a escolhas simples e inocentes e puras. Criança não conhece racismo, se ela não for ensinada. Não conhece a acepção de pessoas, a menos que a pessoa que venha falar com ela seja má. Criança sente maldade humana, adulta, de longe. Pode até fugir da pessoa, se esconder, não querer nada com ela. Mas, em geral, a criança chega sem essas preconcepções e essas pré-determinações que caracterizam as grandes divisões do mundo adulto, as grandes guerras. Como é que isso foi desenvolvido? Foi desenvolvido desde a ruptura.
entre homem e homem, segundo a narrativa do livro de Gênesis, do Adão arquetípico, da psicose primal, do medo de tudo, do medo do outro, se desenvolveu a partir do ciúme e da cobiça, que faz o Caim arquetípico matar o Abel arquetípico, se desenvolveu a partir da divisão humana em grupos e tribos, disputando comida, alimento, animais, território, água, fontes, fogo, tudo. De modo que quem não era da minha família, do meu clã ou do meu grupo, era meu inimigo. E a criança, desde pequena, era ensinada a se desenvolver para enfrentar o inimigo. A brincadeira infantil no passado era aprender a guerrear, a usar a faca, a flecha, a espada, a lança, desde sempre. A odiar o diferente que não é dos nossos. E esse processo de malificação da cultura humana vem crescendo e se empilhando há milênios e milênios e milênios. De modo que a gente chega num estado como o de hoje, como o nosso, onde dentro do mesmo país as pessoas se tornam inimigas por causa de ideologia diferente e inimigas com ódio, com vontade de liquidarem umas às outras. E um grupo em especial com uma vontade muito mais homicida do que qualquer outro grupo aqui do país. Isso é ensinado, isso é aprendido, isso é catequizado, isso faz parte de um ensino ideológico que cresce e aumenta como maldade que vai cada vez se manifestando mais cedo na existência infantil e da criança, que desde cedo já é estimulada cada vez mais a ver, aceitar a divisão e escolher um lado e considerar o outro lado contrário, antagônico, adversário, inimigo. No mesmo prédio, no mesmo lugar, não é preciso mais que seja de uma outra etnia, num outro país, que tenha interesses contrários ao nosso e que estejam ameaçando nos invadir para dominar a nossa terra. Não, já não precisa mais de nada disso. E os processos ideológicos, a começar da religião, foram estragando a infância. A religião, especialmente, mais do que a política, mais do que a ideologia. A religião já começa a fazer a cabeça das crianças desde pequenininhos. De quem é de Deus, quem não é de Deus. Quem vai para o céu, quem vai para o inferno, desde criança. De quem é abençoado, quem não é abençoado. É uma doutrinação que eu vejo acontecer desde que a criança vê, ela não pode nem ter respiração própria, que já vai sendo catequizada para um lado, para ser hostil, para ter a coragem de mandar para o inferno desde cedo. Então, a criança não nasce sem pecado, ela apenas nasce pura da nossa cultura. O pecado está lá, na natureza. Mas a natureza precisa se alimentar do nosso estímulo cultural. E tanto mais quanto a natureza se alimente do nosso processo civilizatório hostil, pior aquele ser humano fica. Você vê, por exemplo, a realidade de comunidades indígenas antigas que foram encontradas e nunca tinham visto ainda um outro humano que não fosse da própria tribo. E o que você encontra em geral lá é uma cultura de crianças. Os próprios adultos se tratam como crianças. E tratam as crianças como crianças, com liberdade de criança. Não existe pecado ali? Existe.
Existe ciúme, existe inveja, existem essas coisas num nível muito menos sofisticado do que a gente encontra na expressão das nossas manifestações civilizatórias, consideradas as mais desenvolvidas, onde o pecado é cada vez maior, a trama, a malícia, a força ideológica, a divisão, as guerras da religião, os antagonismos, tudo isso muito mais fortes do que na simplicidade daquele lugar onde as crianças são crianças e os adultos se tratam uns aos outros com uma leveza praticamente infantil. Então, o pecado habita em nós, como diz o Salmo 51. Eu fui nascido em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Mas esse que disse isso foi Davi, não nasceu comendo a mulher do próximo. Ele precisou chegar aos 40 anos para comer a mulher de Urias. Enquanto ele era criança, isso não lhe passava pela cabeça. Foi quando ele chegou no topo do poder. Quanto mais poder, mais surto. Até com crianças. Veja só, uma criança criada, com todos os seus desejos satisfeitos e os seus caprichos realizados, se torna um pequeno Calígula, um pequeno Nero, se torna um horror. Eu conheço algumas crianças que já estão completamente corrompidas desde 4, 5, 6 anos de idade por causa dos excessos que os seus pais propõem e das diferenciações que são oferecidas quando chegam na adolescência. Já são aquelas criaturas bíblicas do Velho Testamento acerca das quais se diz: e reinou fulano no lugar do seu pai e fez o que era mal perante o Senhor, porque o cara já está ruim pra caramba com 12 anos de idade.